Aquele bom humor que você já conhece. Programa Aula Extra. Apresentação Rafael Petracioli. Todas as segundas aqui na Metrópole. Não perca. Em Salvador, capital do conhecimento jurídico do Brasil, 7 horas e 34 minutos. Hoje, excepcionalmente, aula extra no horário diferente por conta da MK Entrevista. Espero que vocês tenham gostado bastante, foi massa. Jamil Chari dando um show aí. E agora a gente está começando hoje uma série de 5 programas sobre um tema que a todos interessa, tema da moda, tema do momento, tema que fervilha e que a gente já colocou o nomezinho para provocar vocês mesmo, para vocês já mandarem um monte de mensagem reclamando. E eu não poderia começar uma série sobre essa, senão com um especialista dos especialistas dos especialistas. A gente está hoje aqui com o querido professor Fred Dias Júnior. Fred, obrigado por ter o tempo de estar com a gente aqui hoje, velho. Porra, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Voltar aqui para a Metrópole, voltar para o programa de vocês, ainda mais para falar desse tema, que realmente é um tema do momento, né? Talvez seja o tema mais, como é que eu posso dizer, mais quente hoje para o Poder Judiciário brasileiro e na verdade para todos os agentes do sistema de justiça. Então, realmente muito oportuno essa série para ajudar a todos a compreender melhor esse assunto. O primeiro passo para resolver esse problema é compreender sobre o que a gente está conversando, né? Esse é o ponto muito importante. Então, obrigado ao convite. Saudar aqui meu querido amigo de muito tempo, meu sócio Carlos Frederico, Maurício. Carlos Frederico? Quem é Carlos Frederico? Qual é esse Carlos Frederico? Não? Eu posso. Aqui é BDV? Eu posso ser BDV? Eu fiquei com receio de. Boa noite, Beira. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, meu querido Rafael Petracioli, professor DJ, sempre um prazer tê-lo aqui na bancada. Minha amiga Ive Lira e o meu professor Maurício Lee. Boa noite a todos. Doutora Ive, seja bem-vinda. Boa noite, Rafa. Você viu que até a voz de Fred mudou, Muda, né? É verdade. Falando uma tonalidade Estou com o meu paizinho aqui. Maurício Lee, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. E, assim, cumprimentando de forma muito especial nosso querido Fred Dias, que muito vai nos abrilhantar aqui, explicar muita coisa aqui para o nosso público. Aliás, o tema é maravilhoso. O Dia da Advocacia, que a gente comemora o Dia verdade, da Advocacia. É verdade. Isso, né, Rafa? Dia do advogado. Parabéns a agosto. todos nós nessa mesa, a todos que estão nos ouvindo. A advocacia não é. E não é o dia da advocacia, é o amarelo. professor, sabe? Quem? É o dia do ensino jurídico, né, professor? Porque foi o dia que foi o dia de criação dos cursos jurídicos, né? Do país. Em 1827. Os dois cursos de Olinda, inicialmente em Olinda e de São Paulo. Né? Por isso virou o dia da advocacia. Então, Muito bem. Parabéns a todos vocês. A todos nós. Ive Lira Todos está nós. fazendo seu último programa antes do seu próximo aniversário no domingo. Antes de se tornar uma boa ideia, Ive está aqui. Segunda-feira que vem você já vem com outra Já vem com pegada. boa ideia. Muito Você bem. não vai fazer festa não, Aninha? Não vou, não. Vai não? Mas não Tá se preocupe, apertado? não, que se eu fizesse, você receberia o QR O Code. QR Code, né? Entendi. Galera, ó, a gente vai fazer uma série com 5 programas aqui. O primeiro não podia deixar de ser com o professor Fred, justamente porque a gente vai tentar absorver dele aqui conceitos, a parte mais dogmática que cerca o assunto, mas a gente vai receber aqui também, para poder tentar abordar todos os lados da questão. A gente vai receber aqui representantes do Poder Judiciário, representantes do OAB, advogados de parte autora e advogados de parte ré, justamente para a gente poder tentar fazer um apanhado do que todo mundo está enxergando e poder, cada um de nós, tirar suas próprias conclusões sobre o que está acontecendo. O professor Fred tem um livro publicado sobre o tema aqui, ó, Jefão, vê se você consegue dar um zoom aqui, ó. É isso. Litigância abusiva, ele com o queridíssimo professor Leandro, que está com certeza nos ouvindo aqui, Leandro Esse é um Fernandes. querido Um mesmo. abraço, Léo, para você. Teve aqui com a gente tem pouquíssimo tempo, inclusive. É verdade. Eu recomendo, li 2 vezes, para não passar vergonha no programa de hoje aqui, então recomendo. Você O meu, fez o meu tá casa. autografado. É. O meu tá autografado. Que eu, Tá autografado? Eu fui num lançamento, né, Ah, pai? eu também. Me respeite. Verdade. E você já sabe que pode mandar sua pergunta, sua dúvida, seu comentário lá no YouTube para nos ver em vídeo, youtube.com/portal Metro 1. Se você preferir, ao invés de mandar mensagem lá no chat, você pode mandar no WhatsApp da Rádio Metrópole 3505-5000, 3505-5000. Se você não é de Salvador, nosso DDD é 71, certo? E eu vou começar a série sobre litigância predatória, entre aspas, porque a gente
precisa justamente acho que a gente precisa delimitar o tema. Nesse começo, eu acho que pergunta para o professor Fred, professor, conceitue aí, ia ser só essa pergunta, de passar o resto da noite aqui falando sobre só uma única pergunta. Eu queria começar, professor, justamente com a nomenclatura, porque há uma carga no signo que te leva para um determinado caminho interpretativo ou para outro, né? E o próprio CNJ, quando modificou a forma de chamar, de denominar o problema, mostrou uma certa preocupação com isso. Você fala em litigância abusiva, inclusive o abusiva não como um adjetivo, né? Mas como um substantivo ali composto com litigância, acho que até para poder não buscar essa questão de denotar qualquer tipo de opinião, digamos assim. Eu vi também que no livro você fala muito de algumas influências do direito americano, questões de nomenclatura que também são adotadas lá, nomenclaturas guarda-chuva, nomenclaturas mais específicas. Achei interessante a parte lá da litigância frívola, vários tipos de litigância que seriam tratados como espécie, digamos assim, mas uma dificuldade maior em se dar um nome guarda-chuva que pudesse deixar claro do que está se tratando, aquele grande gênero, né? Então eu queria que você começasse por aí, pelo nome, por esse nome composto, litigância abusiva. A pergunta é excelente. Com hífen, né, professor? Vamos lá. A pergunta é ótima. Pô, professor, não faça mais isso não, porque senão o Fred não dorme de noite. Se disser que qualquer pessoa fez uma pergunta ótima, ele morre de ciúme. É verdade. Ainda mais você. Você só faz uma pergunta ótima se ela for ótima. Se for uma pergunta merda, você fala uma pergunta merda. O livro mesmo. Não. Ou então, pra não falar que você não fala palavrão, você fala assim, uma pergunta lândia. Fala, sua inteligência é uma como diria o professor Sodré, uma pergunta de inteligência tímida. Bote luz na ignorância alheia. Obrigado. E aí, pode continuar? Por favor. Pode começar, Fred? Assustado, velho. Então veja bem, a gente tem dois problemas aqui, né? O primeiro problema é saber o que é. E depois saber como chamar. Então você tem um problema aí de rótulo, portanto, de marca, e o problema do conteúdo. A sua primeira pergunta é sobre a marca. Isso. Né? Sobre o rótulo. O fenômeno a que se chama de litigância abusiva agora é um fenômeno que acontece e tem acontecido em vários lugares do mundo. Como um fenômeno novo. Por que novo? Porque ele envolve inteligência artificial, envolve volume, envolve estratégia, coisas que não existiam propriamente nos 50 anos atrás, 60 anos atrás. Esse fenômeno novo. E aí, quando você tem um fenômeno novo, para começar a chamar é sempre um problema. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando isso começou a surgir no âmbito da concorrência, da proteção da concorrência, em que um concorrente se valia do judiciário para poder gerar uma situação contra o seu concorrente, para dificultar ele no mercado, para gerar desvalorização das ações dele. Esse tipo de comportamento para usar o judiciário e com fins concorrenciais, nos Estados Unidos foi chamado de shame litigation. O shame litigation. Uma litigância vergonhosa. Em outros casos, os americanos começaram a chamar de ações frívolas, que são ações sem justificativa. Então você tinha uma expressão específica para falar em litigância frívola. Isso em inglês, né? Litigância vexaminosa também era utilizado nos Estados Unidos. Isso começou a chegar no Brasil. A shame litigation, com esse nome em inglês, shame litigation, chegou no Brasil já tem uns 10 anos, no âmbito do próprio CAD. Se vocês procurarem na jurisprudência do CAD, o CAD já usava a expressão shame litigation. Pois bem, então você tinha essas expressões. Só que aqui no Brasil, quando esse movimento começou a aparecer no judiciário com outras feições, surgiram dois nomes, inicialmente. O primeiro, assédio processual. O assédio processual foi uma designação utilizada especificamente no caso que envolvia a perseguição de jornalistas, feita a partir de uma estratégia da Igreja Universal do Reino de Deus. No caso, Elvira Lobato, jornalista da Folha de São Paulo, e no caso do escritor e jornalista J.P. Cuenca, que sofreram disso. E aí esse fenômeno foi chamado à época de assédio processual.
como se fosse uma outra coisa. A palavra assédio estava na moda estava sendo utilizada para muitas coisas, e aí se pegou a palavra assédio, que já estava meio que no léxico frequente do direito, e se tentou cunhar esse fenômeno com esse termo. Até chegar no termo litigância predatória, que foi um termo que o CNJ cunhou há 3 anos atrás, quando baixou um ato normativo do CNJ, uma recomendação, que apontava para chamando esse problema de litigância predatória, que é um termo pesado do ponto de vista semiótico, semioticamente pesado. Comunicou muito mal, a advocacia reagiu muito mal a isso, porque realmente é pesado você falar em predatório, e isso gerou muito problema. A própria advocacia, como institucionalmente falando, meio que se armou para reagir a isso, numa espécie de defesa profissional e corporativa, não gostou disso, e se colocou do outro lado da história. Isso foi muito ruim para o desenvolvimento do assunto, porque era como se fosse uma coisa judiciária contra a advocacia. Isso foi péssimo. Aí veio o ano passado. Quando chegou no ano passado, o STF, em junho do ano passado, julgou 2 ADINs que envolviam o tema da perseguição do jornalista. 2 ADINs que envolviam esse tema, em junho do ano passado. E deu um julgamento muito importante, porque falou exatamente do uso abusivo do judiciário para fins de perseguir jornalista e dificultar a liberdade de expressão. 4 meses depois desse julgamento, o CNJ baixa uma recomendação, que é a recomendação 159 de 2024, cuja leitura eu recomendo. Um belíssimo ato normativo, no meu modo de ver, e já falei aqui em alguns lugares e falo novamente aqui para o pessoal, os ouvintes da metrópole. Eu sou uma pessoa ligada ao CNJ, assim. Eu não sou membro do CNJ, sou advogado, mas o CNJ, assim, eu estou vinculado ao CNJ, por exemplo, no Comitê Diretivo da Cooperação Judiciária desde 2020. Então tem alguns atos do CNJ em relação para os quais eu participei. Então, falar sobre eles seria falar sobre algo que eu ajudei a fazer. No caso dessa recomendação, não fiz nada. Nada. Eu fui surpreendido, como tantas outras pessoas foram surpreendidas com esse ato. Então, fico com muita vontade para falar dele. Achei um excelente ato. A começar, porque neste ato, o CNJ aboliu o termo litigância predatória. Não vou mais usar, que isso está comunicando mal. E passou a chamar esse fenômeno, agora compreendido de maneira melhor, de litigância abusiva. Litigância, espaço, abusiva. Esse movimento do CNJ, de chamar de litigância abusiva, abandonando expressamente litigância predatória, o que foi ótimo, repito, acabou afetando o STJ, porque o STJ tinha um tema de repetitivo pautado sobre esse assunto, que é o tema 1198. Isso. Pautado sobre esse assunto. E pautado com a cunha litigância predatória. Quando o tema foi julgado neste ano, no início de 2025, o tema foi julgado. No julgamento, o STJ já mudou para dizer assim, vamos mudar o termo, para já adotar o termo do CNJ, e julgou como litigância abusiva. Aí vem a minha proposta, a minha de Leandro, nesse livro. A gente prefere não chamar de litigância espaço abusiva. A gente prefere chamar de litigância abusiva, com hífen. Com hífen. Por quê? Isso foi fruto de reflexão. Porque a gente não quer que as pessoas vejam o abusiva aí como um simples adjetivo de litigância. Não é uma litigância que, como tantas litigâncias de quem advoga no foro, que por acaso é abusiva. Esse fenômeno, que é o fenômeno sobre o qual nós estamos conversando, que é o fenômeno que fez com que vocês marcassem 5 programas para tratar dele, não é a velha litigância de má-fé, uma litigância ilícita. Não é disso. É um outro fenômeno. É esse outro fenômeno, desse outro fenômeno que cuida a recomendação 159 do CNJ. Por isso que, ao colocar o hífen, o que é que a gente quer? A gente quer que vocês entendam que litigância abusiva é uma coisa.
É um fenômeno. A coisa não é litigância adjetivada como abusiva. A coisa é a litigância abusiva. A litigância abusiva é esse fenômeno novo que, se nós falássemos alemão, teria uma palavra só para ela. Teria uma palavra só para esse fenômeno. Se em português fosse alemão, litigância abusiva seria escrito tudo junto. Litigância abusiva. Como a gente não é alemão, bota o hífenzinho para poder ligar as duas coisas e substantivar a coisa. Então, esse fenômeno, eu prefiro esse nome, eu defendo que chamar por litigância abusiva hoje é melhor do que chamar por predatória, que comunica mal e é antipático, né? É um nome claramente antipático. Claramente antipático. Então, esse é o problema da designação. Agora, mais difícil do que designar, rotular é fácil. Difícil é identificar. Né? Minha próxima pergunta vai nesse sentido, mas eu tô cheio de mensagem aqui. Se eu não começar a ler algumas, o povo vai reclamar horrores. Eu já tenho aqui Consei, que tá mandando boa noite pra gente. Boa noite, Consei. Aaron Jorge Cotrim manda aqui: sou fã de BDV, meu mestre. É isso mesmo. Obrigado, meu querido. Tá com cheiro de combinado. Senti um cheirinho de combinado. Isso aí é fã clube. Tiago Dória, querido Flock, manda aqui boa noite, lindos. Boa noite pra você também, meu amor. Marcos Oliveira manda aqui boa noite, amigo. Assim como Mário Filho, nosso ouvinte número 1, também manda boa noite. Miguel Calmon Dantas bota aqui: estou na escuta. Um grande abraço para o querido amigo Fred. Muitos amigos aí, né, presentes. É verdade. E Miguel é um cara que tá sempre na escuta com a gente aqui. A gente gosta demais quando ele vem também. Daqui a pouco eu leio mais, gente. Calma aí. Professor, dentro do que você falou, falamos do nome, né? Caracterização. Agora vamos para o conteúdo do negócio. A questão a nomenclatura anterior, litigância predatória, essa imagem que ficou de ser uma coisa judiciário versus advocacia, isso acabou levando a coisa para contaminar um pouco o entendimento geral sobre o que seria de fato uma litigância abusiva. E isso começou a afetar principalmente os advogados que fazem uma advocacia de massa de autor. Aquilo começou a ser tratado como, digamos assim, num grande balaio, né, doido de que é a mesma coisa. O cara que tem uma litigância massiva de autor, ele pratica litigância abusiva. Isso é um caractere da coisa, tá? Do outro lado, ou seja, um problema, né? A litigância massiva, ela é um problema do nosso sistema de justiça. Ela existe, mas não como um ilícito, como algo que com uma pecha pejorativa. Em paralelo a isso daí, a gente tem a questão da já existência de muitos e muitos e muitos anos e décadas da litigância de má-fé dentro do direito processual civil, que em tese resolveria uma parte de determinados problemas, principalmente quando a gente vai falar do caractere da fraude. Então, o cara que litiga se utilizando de fraude, você tinha ali o Instituto da Litigância de Má-Fé meio que atendia isso daí. Como é que onde é que a litigância abusiva entra nesse contexto entre essas duas coisas aí? Vamos lá. Eu vou tentar falar mais brevemente possível para a gente poder render, né? Veja, a litigância de massa, ela tem duas características. A primeira delas, ela é lícita. Ela decorre de uma série de questões sociais e regulatórias no Brasil, mas ela é lícita. Sim. E ela é volumosa. Então são duas características dela. É uma litigância lícita e de volume. Então anote essas duas características da litigância de massa. A litigância de má-fé, ela tem as seguintes características. Ela é ilícita, já muda muito, né? Ela é ilícita, ela é pontual, quer dizer, comete litigância de má-fé aquele autor, aquele réu daquele processo. Ela é um ato em um processo ilícito específico. Então ela é ilícita, ela é pontual. Então, perceba que, portanto, ela tem duas características distintas da litigância de massa, que é lícita e volumosa. A litigância de má-fé é ilícita e pontual. E a litigância de má-fé tem uma terceira característica, essa que não é tão percebida, que é a seguinte: ela tem aquilo que eu chamo de dupla tipicidade. Ela é duplamente típica. Por que ela é duplamente típica? Porque ela decorre de comportamentos típicos. Então existe a lei lista
as hipóteses fáticas de litigância de má-fé. Você pega lá o artigo 80 do CPC, vai ter lá a lista, litigância de má-fé, 2 pontos. Quem fizer isso, quem fizer aquilo. Então você tem uma lista de tipos de comportamentos ilícitos, chamados de litigância de má-fé. Então ela é típica na hipótese fática. E ela também é típica no consequente normativo. A sanção à litigância de má-fé é sempre a mesma. Multa. Multa. Nas duas pontas está tudo bem definidinho ali. Então você tem um comportamento ilícito pontual que tem que se encaixar em uma das hipóteses típicas de comportamento e vai ser punido sempre da mesma forma. Multa. Qualquer que seja o comportamento de litigância de má-fé, a sanção é só uma. Multa. Multa. É como se para qualquer remédio, ou melhor, para qualquer doença, só tivesse um remédio. Só tivesse um remédio. Todas as doenças só é punido da mesma forma. O que é que acontece? O que é que gera essa dupla tipicidade? Torna a litigância de má-fé um instituto de baixíssima flexibilidade. O que é o instituto de baixíssima flexibilidade? É um instituto que não consegue se ajustar às peculiaridades do caso. É um instituto rígido. Ele é rígido. Uma subsunção muito exata ali. É exata, muito restrita, e a consequência é sempre a mesma. É mais ou menos, meus caros, minha querida Ive, como se o legislador dissesse o seguinte: pague a multa que você pode praticar o ilícito. Se a consequência é só uma multa... somente essa. Então tem um preço o meu ilícito. Eu pago e está tudo certo. Perceba que isso é um problema. Isso é um problema. Não, talvez não seja por acaso que o judiciário brasileiro aplique tão pouco a litigância de má-fé. O judiciário brasileiro aplica pouco a litigância de má-fé, um instituto que é tão antigo, tão tradicional, sobre o qual não há nem muita divergência. Aí vem a litigância abusiva. O que é a litigância abusiva? O que marca a litigância abusiva? A litigância abusiva tem 4 grandes características. A primeira delas, ela é ilícita. Ela é ilícita. Só isso já faz com que a gente separe a litigância de massa. Tá. Concordo? Só isso aí já aproxima ela da litigância de má-fé, porque nesse ponto elas pertencem ao mesmo gênero, litigância ilícita. Segunda característica, ela é volumosa. Isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Ela não é algo pontual. Se a litigância abusiva, esse fenômeno novo, fosse algo pontual, nós não estaríamos aqui conversando. Ela é volumosa ou ela é reiterada? Ela decorre necessariamente de um conjunto de atos. Não há litigância abusiva num ato só. Para a litigância abusiva aparecer, é preciso que haja um conjunto de comportamentos. Mosaico. É um conjunto de comportamentos, necessariamente. Então, ela é necessariamente volumosa. Para ser esse fenômeno aqui, necessariamente volumosa. Portanto, ela não é pontual. Eu digo isso no livro e repito aqui para vocês. Se a gente pensar num gafanhoto, a imagem que eu uso é do gafanhoto. O gafanhoto é um inseto que ele, numa plantação, se um gafanhoto pousa numa planta, ele pode comer toda aquela folha. Ele vai destruir aquela folha ali, pode destruir até a planta toda, um gafanhoto. Esse um gafanhoto comendo uma plantinha é um litigante de má-fé. Você vai lá, pega o gafanhoto, mata o gafanhoto, enfim. É um litigante de má-fé. É pontual, específico, é um comportamento ilícito de uma planta. Se, no entanto, vier uma nuvem de gafanhotos, o seu tratamento não vai ser o tratamento de um gafanhoto. Você vai ter que tratar a nuvem de gafanhoto de uma outra maneira. O gafanhoto está para a nuvem, portanto, para o seu coletivo, nuvem é um coletivo de gafanhoto, como a litigância de má-fé está para a litigância abusiva. Então, essa é a segunda característica. Ela é volumosa. Terceira característica, ela é estratégica. O que significa isso? A litigância abusiva, esse fenômeno com hífen, ela não é uma coincidência. Solta. Não há uma coincidência. Ela não é aleatória. Ela não é um fenômeno que acontece do nada. Há
há um planejamento para aquilo. Há uma organização para aquilo. Há uma estratégia por detrás daquilo. Por isso que o subtítulo do livro, do nosso livro, meu de Leandro, é Litigância Abusiva, esboço de uma dogmática aplicável ao problema das estratégias de litigância ilícita e volumosa. Você botou os conceitos, o conceito tudo na... As estratégias de litigância ilícita e volumosa, porque se não houver essa concertação, essa estratégia, esse planejamento, esse fenômeno, não é desse fenômeno que a gente está tratando aqui. Nós não estaríamos aqui se isso não fosse resultado de um planejamento, de uma orquestração, de uma organização para isso. Portanto, não há uma coincidência, não é aleatório. E aí vem a quarta característica. A quarta característica é aquela cuja designação é a mais pedante. Eu ainda não achei uma palavra menos pedante para... que é a seguinte, ela é polimórfica. Polimórfica ou polimorfa. Eu não sei se o correto é polimorfa ou polimórfica. Vou tentar explicar. Tem que perguntar a Jorge Santiago Júnior. O que é a... Quando a gente pensa em morfologia, a gente pensa no modo como uma coisa se apresenta. Sim. A morfologia é o modo como uma determinada coisa se apresenta. Quando a gente diz que algo é polimórfico, significa, ou polimorfo, significa que ele pode se apresentar de várias formas. A litigância abusiva, ela pode se apresentar de variada maneira. É impossível A gente delimitar a todas as gente hipóteses. dizer qual é o modo como a litigância abusiva vai se apresentar. Ela é um conjunto, ela pode ser um conjunto impressionantemente grande de personagens distintos, de revelações não determinável. Não determinável. E eu digo isso, eu não disse isso no livro, mas na segunda edição vai estar. É isso que eu vou dizer agora. Esse caráter polimórfico dela se assemelha muito a um comportamento viral. Viral aqui como vírus. O que eu quero dizer com isso? Porque quando um vírus surge, você, é um vírus. Temos que correr para poder resolver o vírus. Vamos desenvolver uma vacina para o vírus. 3 dias depois, o vírus já é uma outra coisa. O vírus já teve uma mutação. Mudou. Você está sempre correndo atrás do vírus. O vírus sempre está se transformando, né? Ganhando uma feição nova, se apresentando de outra maneira. Isso é uma marca da litigância abusiva. Esse comportamento viral dela, esse caráter polimorfo. Por isso que é inviável, impossível, nós nos valermos da dogmática da litigância de má-fé. Sim. Porque a dogmática da litigância de má-fé não dá conta disso. E mais, as consequências também, né? A Pronto. punição da Aí vamos lá. de má-fé. Exatamente pelo seu caráter polimorfo, portanto, a doença se revela de várias formas, se apresenta de várias formas. O remédio nunca pode ser um só e nunca pode ser o mesmo. Por isso que o combate à litigância abusiva tem que supor uma dupla atipicidade. Em vez de ser uma dupla tipicidade como a litigância de má-fé, na litigância abusiva você tem que supor uma dupla atipicidade. Ou seja, uma atipicidade na caracterização pela sua polimorfologia. Perfeito. E uma atipicidade na sanção. Porque eu não vou saber como reagir se eu não sei. A reação vai ter que se adequar, vai ter que ser adequada ao tipo de comportamento. Isso. E aí vem a recomendação. Ao tipo de comportamento daquele planejamento. Exatamente, Isso. daquele planejamento. Daí que vem a recomendação 159 e a meu ver, corretíssimo. O que é que eles fizeram na De recomendação 2024, né? De outubro de 2024. 159 do CNJ. Perceba o que é que ela faz. Ela conceitua a litigância abusiva como um guarda-chuva, portanto ela abre. Ela diz que a litigância abusiva pode se dar em qualquer parte do processo. Então pode ser uma litigância ativa, pode ser passiva, pode ser interventiva. Pode ser uma litigância com uma estratégia de intervir. 800 intervenções como amicus curiae nos processos para tumultuar os processos. Um exemplo. É um modo de você trazer uma nuvem, como metáfora dos gafanhotos, para poder inviabilizar o processo, ou dificultar demais.
Então, o que a recomendação faz? Ela conceitua de forma ampla a permitir litigância abusiva em qualquer polo do processo, e ela traz 2 anexos na recomendação, o anexo A e o anexo B. O que é o anexo A da recomendação? Uma lista exemplificativa dos, me permitam a metáfora, vírus já identificados. Conhecidos. Dos vírus já mapeados. Olha, nós já mapeamos aqui 20 comportamentos virais. Isso é uma lista, está dito isso, é uma lista exemplificativa. Anexo A. E qual é o anexo B? A lista dos possíveis remédios já identificados, ou seja, a parte da farmacologia. Olha, nós já identificamos aqui uns 20 medidas que podem ser tomadas para esses problemas que nós já identificamos. Então você tem uma parte aí de zoologia. Anexo A, zoologia. Anexo B, farmácia. É o que você cria os remédios. E ambos dizendo o seguinte: eu não sei qual é a biodiversidade, eu não tenho como dizer qual é a fauna, não tenho como. Já estou dizendo que é algo que se transforma a todo momento. Então está aberto o rol de doenças e está aberto o rol de remédios por isso. Então o combate à litigância abusiva é um combate que exige uma outra dogmática. Uma dogmática que reconheça que o sistema para combater tem que ser flexível. Tem que ser flexível na caracterização e no combate. Então subsunção Não, longe. Está longe. Veja bem, subsunção está longe para... Um dia, você vai aplicar a subsunção depois que você identificar o caso. Qual vírus? Qual o vírus, Sim. aí você vai aplicar a subsunção. Mas até chegar lá, nós temos que trabalhar com concretização. Método de concretização, com método de grupo de casos. Nós temos que começar a identificar os problemas, separá-los. Como se separa o vírus? Tira o barulho numa separa o vírus, identifica o problema, comunica para pensar a melhor solução, a solução mais adequada, a solução que preserve os interesses, preserve o devido processo legal, preserve a boa advocacia, preserve o poder judiciário. Isso é muito difícil. Mas a gente só vai conseguir atingir esse objetivo se a gente deixar o terreno limpo para poder conversar. Se a gente for conversar com as pessoas achando que eu estou falando da advocacia de massa dele, portanto, da defesa lícita que ele faz nos processos em que ele advoga para o réu, a gente não vai sair do lugar. Então, o que a gente quis no livro? A gente quis mostrar que o problema é um problema novo, que exige uma dogmática nova, e tentar encontrar na legislação os pontos normativos da legislação brasileira já existente, né? Então, da legislação, os pontos a partir dos quais a gente pode construir um fio ou extrair um fio para resolver dogmaticamente esse problema. Existem alguns, embora o sistema não tenha sido pensado para isso, há normas que já existem, a partir das quais nós podemos construir a solução para esse problema. Um alicercezinho ali já está posto. Já você identificar isso não é fácil. Não é fácil identificar. Mas, no meu modo de ver, já existem. E um mergulho sobre o direito brasileiro, sobretudo o direito processual, vai fazer com que a gente descubra mais coisas. Tem mais mensagens aqui. Vitória Marília manda boa noite pra gente. Boa noite pra você, Vitória. Daniele Nunes manda aqui, que aula maravilhosa. E Geriel Casais disse: penso que o uso ético das ferramentas de IA na prática jurídica é fundamental para não potencializar a litigância abusiva. A discussão ética é fundamental para essa questão processual. Me permita, Rafael. Esse tema da inteligência artificial e litigância abusiva é um tema-chave. Por quê? Porque, de um lado, está certíssimo quando ele diz que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta fundamental para poder combater. Uma contra-ferramenta. Por outro lado, é a mesma inteligência artificial que é a ferramenta para poder estimular. Então, esse é a dupla. É o trade. É a dupla face dessa ferramenta, né? Como toda ferramenta, né? Sim. Um martelo, ele pode nos ajudar a colocar um prego e pode servir para assassinar uma pessoa. Sim. Então, a mesma ferramenta, o uso que se faz dela, né? No caso da inteligência artificial é muito claro isso. Nós só estamos aqui em 2025
conversando sobre litigância abusiva no Brasil, porque o Brasil é no mundo, isso é do mundo, bem fácil, um país cujo sistema de justiça é vanguarda em termos de dimensão eletrônica e uso da inteligência artificial. O nosso sistema brasileiro de justiça, ele é vanguarda total do ponto de vista da tecnologia. As pessoas vêm copiar, a gente realmente está muito à frente disso. E a inteligência artificial aqui no Brasil também, o sistema de justiça está bem avançado. Então, nós somos um ecossistema perfeito para surgimento de vírus e de remédios. De remédio, verdade. Fábio Periandro, Fabão, meu amigo, um lindo beijo pra você, saudades. Ele bota aqui, manda um forte abraço para o bacana Fred Dier. Estou aqui assistindo atento. E um abraço grande para todos da bancada, aproveitando que uma vez na vida Fred está aí. É verdade. Né? Mande um abraço para ele também, pô. Meu querido amigo Fábio Periandro, professor da UFBA. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Um beijo no seu coração. Mas foi seu colega de mestrado? Foi. Passou depois de mim. Rapaz, se duvidar, ele copiou. Não, entenda. Pescou do caderno Eram também. 10 vagas, eu fiquei em 7º aqui, ó. João Glicério, 8º. Érica Rush, até 9º. você entrou nessa, Toda vez João. ele fala isso. Até Mas você é entrou verdade, nessa, tá, João. o edital tá lá pra quem quiser ver. Mas João também nunca tá aqui pra se defender. Não, tem que eu vou tá trazer ouvindo, o eu edital. concordo. Eu vou Pô, trazer, me tá eu fazendo tenho uma ele. provocação aqui, Rafa. Então, assim, a gente sabe dessa dificuldade, Fred, de você conceituar, identificar, e a gente tá vendo isso acontecendo no judiciário, né? Essa dificuldade tremenda que está sendo vista a olhos nus, né? Você acha que, porventura, não seria também mais fácil, ou está sendo em algumas situações mais fácil para o judiciário acolher algo como sendo abusivo, mesmo às vezes se comprovando de que não é, por conta do excesso do volume de processo que se tem e que não há estrutura eventualmente para se resolver essas questões? Eu acho, Li, que isso é uma boa hipótese. Pode ser que isso esteja acontecendo. Pode ser, eu não tenho como afirmar que esteja acontecendo. Pode ser. Como também pode ser que, exatamente aproveitando dessa fragilidade do judiciário, você crie novas formas de litigar abusivamente. E são formas muito criativas, né? Quem advoga no foro, eu sou advogado forense. Eu sou um advogado forense. Então, eu fico impressionado com a variedade de doenças. Sim. E foi por causa disso que eu achei que era fundamental colocar isso como característica. A polimorfologia é impressionante. São coisas que são impensáveis e foram pensadas. Eram por mim impensáveis e foram pensadas por alguém. Então eu concordo que isso realmente pode ser uma hipótese. Mas eu não tenho como provar isso. O que eu sugiro para nós da advocacia, e você que é o nosso representante, está lá dentro da advocacia, da instituição OAB, a advocacia tem de mergulhar nisso. Para se defender, né? Para se defender quando for atacada disso. Para saber se defender, saber o que fazer. E tem uma coisa que está passando ao largo da advocacia e da academia, que é o seguinte: os centros de inteligência do Poder Judiciário. Os centros de inteligência do Poder Judiciário. Órgãos que são obrigatórios agora, já de uns 4 anos para cá, são obrigatórios por resolução do CNJ. A advocacia não está tentando para isso. E lá pode ser um excelente lugar para nós advogados alimentarmos o sistema com as informações corretas, para evitar esse tipo de equívoco. E informações corretas para combater corretamente a litigância. Claro. As duas coisas. Seja para mostrar que o caso não é de litigância abusiva, seja para mostrar que é caso de litigância abusiva. Porque esses centros de inteligência estão ganhando cada vez mais força. A academia está, de um modo geral, não está percebendo isso. Na verdade, a gente está percebendo, Rafa, que o Poder Judiciário brasileiro está passando por um processo de reorganização. Eu chamo isso de reorganização judiciária. A gente, quando vai estudar organização judiciária na faculdade, a gente estuda comarca, distrito, turma, vara. A gente foi pensando isso, esses órgãos com nome de órgão. A gente não está pensando em núcleo de justiça 4.0, centro de inteligência, laboratório de inovação, núcleos de conciliação, núcleos de repetitivo. Cooperação. São outros órgãos
que o judiciário está formando com outras funções. Eu indiquei, não sei se vocês vão ouvir, eu indiquei para Fred Andrade o nome da juíza Mônica Vieira. Vai estar estar aqui semana que vem. Pronto, Mônica. Vocês vão ouvir Mônica. Mônica é do Centro de Inteligência do Poder Judiciário de Minas Gerais, TJ de Minas. Eu indiquei o nome dela para vocês conversarem com quem está dentro de um centro de inteligência que está funcionando. Funcionando. Mônica sabe tudo desse assunto. O TJ de Minas está à frente disso. O Centro de Inteligência do Poder Judiciário de Minas está bem à frente disso. Vanguarda, com dados, com números econômicos, o custo disso. Muito impressionante. Muito impressionante. Então, acho que a gente, nós da advocacia, temos que entrar nisso. Eu já falei sobre isso algumas vezes. E falo como advogado também. Eu tenho um cliente, você também tem cliente que é réu. Nossos escritórios são de escritórios de advocacia de réu. A gente advoga para autor, mas a gente é muito forte em réu. Eu já tive cliente em que meu indicativo para o cliente foi o seguinte: vamos advogar no centro de inteligência. O lugar da advocacia não vai ser a vara, não vai ser o cartório. Nós vamos advogar. Dar elementos nós vamos marcar no centro de inteligência para levar elementos para mostrar o que está acontecendo. Para o judiciário compreender a partir de uma perspectiva de volume estratégica. Não é só os gafanhotos daquela vara, não. Aquilo ali tem um sentido por detrás. Está consertado aquilo ali. Esse panorama, às vezes, é difícil para o juiz da vara ver. Ele vê as árvores, ele não vê a floresta. Essa floresta pode ser mais bem visualizada nesses órgãos novos chamados de centros de inteligência. E a nossa advocacia também tem que estar atenta para isso. É uma reflexão que eu faço aqui para os meus colegas no dia da advocacia. O Matheus Raj Fernandes manda aqui, grande abraço para Li, Petra, em especial para Fred. Ô Matheus, mande um abraço para o outro Fred e para Ive também. Eu tenho que falar aqui, ó, porque isso é um problema que eu enfrento no meu dia a dia. É ele surfar na minha fama. No seu nome, então, né? quem mandar aqui Fred é Fred Andrade ou Fred Didier. Que aí fica Fred, que Fred, eu vou ser justo amigo. com o Matheus, que ele botou Fred. Então beleza, Então, é foi ele. bem direcionado. É ele. Foi pro professor. É isso. Entendeu? É isso. E ele colocou aqui, especial para Fred, que foi meu professor na UFBA nos idos de 2004 Aí não 2005. fui eu mesmo, não. Foi Grande mestre. Aí ele comenta que na prática a advocacia vem sofrendo ataques absurdos pelo país. São Paulo é o celeiro. A jurisdição defensiva no TJ de São Paulo é inverossímil, não há qualquer critério, volume e repetição, nada, basta uma única ação. Eu queria chegar num ponto Tem isso também. que tem a ver com o que lhe perguntou, mas já numa acepção um pouco mais gravosa. Só para entender o rodízio de perguntas aqui. Você levantou a mão? Não, quero saber só porque eu tenho uma proximidade com o professor DJ. Alguém lhe pediu, mal? Alguém cerceou sua palavra aqui? Não, só para saber como vai rodar. Vai rodar sentido horário, anti-horário, Não, ele só falou para no início entender. do programa que hoje não tinha perguntas. Eu falei isso? Eu falei? Eu não ouvi. Então estão usando drogas aqui no programa, né? Você quer fazer uma pergunta? Não, agora não. Vai lá, faça, depois eu faço. O ponto da indeterminação nas duas pontas, tanto da qualificação da conduta quanto da definição da sanção, é excelente para o objeto que está sendo tratado. Beleza, ali talvez é a melhor forma, e aí acho que a resolução é felicíssima nesse sentido. Recomendação. Né? É recomendação. É importante dizer que a recomendação é importantíssima, porque não vincula ninguém. É recomendação. Isso. Não tem efeito. Foi mais um acerto do CNJ aí. Não tem como vincular ninguém ali. Por outro lado, essa indeterminação, ela também é o fato gerador da dificuldade que na prática, no dia a dia, na caneta do juiz, se coloca para decidir se aquela é uma situação de litigância abusiva ou não. Porque o mundo fica muito amplo para o cara olhar. Ele vai falar, porra, será que isso aqui é? Deixa eu olhar aqui. Ele vê ali 20 exemplos, porra, não é. Mas por comparação eu também não estou conseguindo colocar. Existe um método, eu sei que existe. É possível ter um método para isso, até quase que científico. É claro que é. Mas na vida real, nem sempre o juiz tem tempo de parar para poder aplicar um método científico para análise de um negócio desse. E isso, em paralelo, a gente vê que esse é um primeiro ponto do raciocínio para a pergunta. A gente não tem uma negativa de acesso ao Poder Judiciário.
Apesar de diversos pontos que a gente tem, que você tem que cumprir requisitos para acessar o judiciário, você não tem a lei negativa, né? Para poder litigar contra o INSS, eu tenho que ter feito um pedido administrativo. Não precisa esgotar, mas preciso ter feito. Isso não é uma barreira, isso é um requisito, beleza, bacana. Mas a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a possibilidade da pessoa ser sancionada com a hipótese de proibição de acesso. O cara errou 1, 2, 3 vezes, você agora não pode mais entrar na justiça aqui porque você fez isso. Isso estaria na ponta indeterminada da sanção. O meu ponto, e aí volto a dizer que tem a ver com a pergunta de Li, porque tem a ver com a advocacia. Essas indeterminações, elas não acabam favorecendo os grandes litigantes réus, talvez até na acepção do que o ministro Benjamin falou de litigância abusiva reversa, de continuar desrespeitando as normas, para continuar gerando uma quantidade imensa de processos e ainda, talvez, quase num venire contra facto próprio, arguir que aquilo é advocacia, uma litigância abusiva, sendo que ele dá causa àquela massificação e confunde a discussão. Porque você já falou, a advocacia de massa ela é lícita. Mas os grandes réus usam essa dificuldade de entendimento ainda do negócio para estampar, para dar um selo naquelas causas em que ele quer sair ileso. É isso mesmo. Como é que você enxerga que dá pra gente pular esse perigo? Ou não tem como a vicissitude do negócio mesmo e pronto? Vamos lá. Eu vou responder primeiro a pergunta mais simples, depois a pergunta mais complexa. Sem dúvida isso pode acontecer. Essa indeterminação fazer com que a defesa em caso de volume coloque lá uma alegação genérica de litigância abusiva, como se fosse sem nenhuma concretude. Concordo? Assim como essa indeterminação permite a resposta a essa alegação dizendo que não. Na réplica, o cara diz, não, meu comportamento aqui não tem nada de ilícito, porque a indeterminação sai por dois. A indeterminação, ela é uma faca que corta por dois lados. Porque do mesmo modo que eu vou poder alegar, sempre eu vou poder alegar que está dentro do rol indefinido, do outro lado eu vou poder dizer que não está dentro do rol definido. Sim. Então, ela não é uma arma só do réu, vou chamar assim. Ela multiplica o problema. Porque permite que todo mundo alegue que o comportamento é ou não é ilícito. Então essa é uma reflexão que é importante a gente fazer. O fato de hoje se falar mais em litigância abusiva no polo ativo é porque acontece mais no polo ativo do que no polo passivo. Sim. Só por isso. Agora para a pergunta mais complexa, que é a seguinte. A indeterminação ela é uma necessidade inafastável se nós partimos do pressuposto de que vivemos num mundo complexo. Aqui é uma questão quase que filosófica e de modo de ver o mundo. Se você parte do pressuposto de que a realidade é complexa, ela é multifacetada, ela tem várias cores, várias matizes, várias nuances, várias perspectivas, as coisas são complexas. Numa sociedade simples, não tem complexidade. As pessoas se vestem da mesma forma, acreditam no mesmo Deus, só tem 2 gêneros, só tem um modo de viver a vida. Numa sociedade só tem um modo de viver a vida, só tem um Deus, só faz uma coisa, só gosta de uma coisa, não tem complexidade. Aí você pode ter... Os tipos podem ser bem padronizados. Numa sociedade, num mundo complexo, como é o nosso, isso é um suposto do meu modo de ver a vida. Portanto, se eu parto do pressuposto de que o mundo é complexo, porque as pessoas são diferentes e podem ser diferentes, e podem fazer coisas diferentes. Tanto os comportamentos, tudo tem múltiplas perspectivas. O direito, que cuida dos comportamentos humanos, tem que partir dessa complexidade. E um direito, para dar conta dessa complexidade, é um direito indeterminado. Aberto. Porque senão ele não dá conta da complexidade. Então, o que é que tem que fazer? Nós, até hoje, a formação jurídica brasileira, até hoje, básica, que você encontra na maior parte dos cursos de direito, é uma formação
que ensina o estudante a pensar da seguinte forma: segurança, seguro, o que me dá segurança é o que é rígido, é o que é estável. Tanto que a gente pensa assim, ó, essa mesa tá segura porque ela não tá bambeando. Se ela estiver bambeando, a gente pensa assim, pô, ela tá insegura, vai cair, esse negócio vai cair no meu pé. Porque na nossa cabeça, o nosso imaginário seguro é o que tá rígido. Rígido. Essa ideia de segurança jurídica relacionada com rigidez, isso está completamente superado. Segurança jurídica não tem a ver com rigidez. Até porque se nós pensarmos numa planta, aqui nós somos uma cidade litorânea, com vento. É uma cidade litorânea e tem vento. Se uma planta litorânea tiver caule rígido, ela quebra no dia seguinte. Ela tem que ter um swing. Eu sempre falo isso, ela tem que ter um swing. Ela tem que swingar, porque o vento vem, ela tem que swingar, senão ela quebra. Essa metáfora é muito importante para a gente compreender o direito. Direito sem swing, que não possa se adaptar à realidade, ele quebra, ele não funciona. Simplesmente não dá conta da realidade. O que acontece com o artigo 80 do CPC? O artigo 80 do CPC de litigância de má-fé não dá conta do que está acontecendo. Porque é um texto rígido. É um texto pensado para um mundo pouco complexo. Há segurança na rigidez, mas não é só na rigidez. Então. Há algo nisso. Claro que, evidente, imaginar que só a segurança jurídica só se encontra na rigidez, ou seja, que um direito flexível não é seguro, sim, que não há flexibilidade jurídica sem segurança, isso é um erro que não se pode cometer. O que é que a gente tem que entender? Que o direito flexível, portanto, um direito que mude, que se transforme, que se adapte, ele será seguro se essa mudança, se essa transformação, se essa adaptação se der com segurança. Então é preciso fazer uma adaptação com segurança. E cabe ao profissional, ao estudioso e ao profissional construir elementos que deem segurança à indeterminação. Portanto, identificando os casos, identificando os argumentos racionais que podem ser utilizados para identificar um caso. Não pode ser qualquer argumento. A argumentação para encaixar um caso no outro, por exemplo, um caso como litigância abusiva, não pode ser o simples fato de ser de massa. Quando eu digo aqui que litigância de massa não é litigância abusiva, o que é que eu estou dizendo? Eu estou tentando construir a ideia de que não venha com o argumento de que porque é de massa é ilícito, porque esse argumento não... Perfeito. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que construir um padrão argumentativo que dê segurança a um direito que é flexível. Direito é um empreendimento argumentativo, racional. Você não pode argumentar com questões racionais e você tem que argumentar. Então, o direito é um empreendimento argumentativo e a argumentação tem que ser racional, dogmaticamente aceitável e vence aquele argumento que seja o melhor, o argumento mais convincente. E tanto mais convincente vai ser, quanto mais base dogmática você conseguir encontrar. Por isso que eu falo que a gente tem que encontrar os dispositivos normativos que já existem, a partir dos quais nós extraímos um fio que mostre como a solução que a gente quer dar é uma solução que encontra respaldo. Encontra respaldo. A gente vai ter, quando a gente cria isso, dá segurança na argumentação. O que você está dizendo também é que a gente não vai conseguir embasar uma teoria para conseguir uma decisão favorável exclusivamente com base numa recomendação do CNJ. Não. A gente vai precisar buscar normas já existentes dentro do ordenamento para que elas, ainda que você depois construa sobre ela um edifício gigantesco, claro. Mas alguma coisa você tem que partir já do ordenamento existente. Com certeza. E tem várias pistas. Existem pistas que a legislação dá, a partir das quais você pode construir com solidez, uma argumentação bastante razoável, seja para dizer que aquele comportamento não é litigância abusiva, seja para dizer que o comportamento é litigância abusiva. Veja, pensar segurança jurídica é pensar segurança jurídica na transição. É segurança na mudança, segurança na flexibilidade com segurança. Todo mundo conhece a frase de Belchior: o novo sempre vem.
É uma frase ótima, beleza, todo mundo sabe cantar esse negócio, bota em camisa, né? O novo sempre vem. Mas vocês sabem o que é isso? Sabem o que significa isso do ponto de vista filosófico? A mudança é inevitável, tudo muda, vida é movimento. Vida é movimento. Se não tiver movimento, morreu. A partir do... Tem uma ideia de morte que eu acho ótima. A partir do momento que se decide só caminhar pelos caminhos conhecidos, portanto, você não quer mais mudar, esse é o dia a partir do qual você começa a morrer. Você começa a morrer a partir do momento em que você decide, eu, a partir de agora, só caminharei pelos caminhos conhecidos. Vida é movimento. Portanto, se vida é movimento, vida impõe mudança. O que é que o direito tem que fazer? Fazer com que esse movimento se dê de maneira segura. Esse é o desafio do direito da contemporaneidade. Pegue a LINDB nova, a mudança da LINDB de 2018. Pega a LINDB nova. Você vai ver que toda ela, dos artigos 20 ao artigo 30 da LINDB, acrescentados em 2018, foram artigos que supõem a mudança e tentam dar segurança jurídica na mudança. Verdade. PDV, sentido horário, hein, pra você. Não, eu só queria que também, aproveitando, professor, que muitas pessoas analisam a litigância abusiva só estritamente em relação ao poder judiciário como justiça tradicionalmente, né? E você que está trabalhando muito bem com essa questão de justiça multiposta, eu queria que você falasse um pouquinho também dessas outras portas onde pode ter essa caracterização aí da litigância abusiva. Veja, eu mesmo falei aqui hoje que uma das primeiras manifestações desse fenômeno no Brasil foi no CAD. Sim. Foi no CAD. Que é uma porta porta, administrativa da justiça. É uma porta não judiciária, né, do sistema de justiça. Veja, as coisas começaram no CAD. E agora você está tendo já alguns julgados, algumas decisões do CNJ, observe bem, litigância abusiva no CNJ, como porta de... Porque o CNJ também é uma porta. Sim. Se eu quero resolver problemas disciplinares de juiz, a porta é o CNJ. Uhum. Esse problema jurídico, que é o problema disciplinar de um juiz, a porta é o CNJ. O que é que já foi diagnosticado? Uma litigância abusiva por representação disciplinar contra o mesmo juiz. 150, 160 representações disciplinares contra o mesmo juiz. Ou seja, uma nuvem, né, na metáfora que eu fiz. De gafanhotos. Veja, você não está propondo ação contra o réu, você quer desestabilizar o juiz. Isso já foi diagnosticado, já tem decisão do CNJ, inclusive falando disso. Aí tem bem a ver com a questão da visão estratégica da coisa. Claro, né? Eu vou sacanear com o juiz aqui. É o planejamento, é claro. Então você planeja o seguinte, como é que eu vou fazer para inviabilizar aquele processo? Qual é o método que eu vou criar? Não é que eu tenho razão, eu não quero ter razão, eu quero inviabilizar a coisa. Se o método for, por exemplo, promover 800 intervenções de terceiro de pessoas inexistentes, sim, eu estou promovendo uma litigância abusiva interventiva. Se vai ser promover 700 representações disciplinares contra o mesmo juiz, porque tudo que ele faz eu represento, isso é uma forma de você fazer com que o juiz tenha que contratar advogado para se defender. Enfim, é uma quantidade de problemas. Então repare como você não tem como identificar como a litigância abusiva vai aparecer. Vai se manifestar. Vai se manifestar. Verdade. As manifestações dela são impressionantemente variadas. Rapaz, eu vou ler as últimas mensagens aqui. Matheus está bem chateado com o TJ de São Paulo, viu? Ele já botou aqui mais, ó. A resolução do CNJ é salutar, o diabo mora nos detalhes. Corregedoria de São Paulo, por exemplo, criou resolução em que exige procuração com firma reconhecida. Ele segue aqui ainda falando da tecnia paulista nesse sentido. Ataque frontal às outras unidades federativas para que avancem sobre o território. Todas essas violações utilizando o pretexto razão guarda-chuva do combate à litigância predatória. Rodrigo Salazar, o famoso Salamito, ele bicho é cara de pau. Houve uma época em que eu era lembrado nesse programa, bons tempos. Você não vem aqui, seu sacana. Ele só lembrava da gente na época do Ferryboat. É verdade, no Ferryboat que você escutava a gente, viu? Não vem pra cá não. Ele ainda completa aqui. O que é que o BDV quer todo sério desse jeito?
Tô com uma questão pessoal, eu tô muito triste hoje. Pronto, Salazar, você acredita se você quiser, né? E tem um cara mais figura ainda do que Salazar agora com essa mensagem, que foi Vinícius Assunção. Olha o que ele botou aqui. O príncipe. Programa excepcional, como sempre. Parabéns à bancada. Aí agora mesmo. Em especial a Fred Andrade, que se destaca. Impressionante. Queridíssimo. Um querido. Vinícius, você é um querido mesmo pra Fred. Esse negócio é um comediante. Tô devendo esse Pix. É isso que eu tô falando. Vinícius deve ser o advogado mais bonito da Bahia. É verdade. É uma campanha, advogado mais bonito da Bahia. É verdade. Eu não sei vocês, mas eu queria ficar mais uma hora fácil falando aqui. Não, porque eu vou ter que levar ele em casa. Aí eu vou sair daqui 10 horas. E eu só tenho a agradecer, professor. A gente não conseguiu. Eu ainda tinha mais umas 2 perguntas que eu reputei fundamentais para fazer aqui, mas vou acabar levando pros próximos convidados. O próximo livro dele. Que vem. Obrigado, velho. Foi sensacional, como sempre, e um aprendizado assim de primeiro nível. Parabéns. Obrigado a vocês. Desculpem, eu acho que eu falei demais. Gente, mas tá aqui pra isso, pô. Espero que tenha sido claro. O tema é um tema, como eu disse, um tema muito quente. E a gente tem que conversar sobre ele com tranquilidade, com colocar as armas no chão. Leveza. Conversar com leveza. Porque isso atinge todo mundo, né? Todo mundo. Isso prejudica todo mundo. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado. Carlos Frederico, semana que vem você vem? Venho sim, esse tema de litigância abusiva, estarei presente provavelmente em todos os programas, porque, professor, tem gente que tá indo pro Eurosummer. É o finalzinho do Summer. Esfriou um pouquinho, aí calor lá. não pega 40 graus como eu peguei, mas aí eu vou ter que estar aqui. Não vai entrar negócio de Zoom não, viu? Ou vem presencial aqui, viu? Mais 5 de fuso? Mais 5, Não, esqueça que eu não vou deixar entrar não, viu, DJ? Ou vem presencial, que aí a internet não funciona, nada Vocês funciona. Vocês estão ouvindo, né? Tá gravado, o DJ pode pegar depois ali pra gente. Ele disse que vem em todos os programas da série, viu? Eu venho. Maurício Lee, obrigado por estar aqui comigo, né? Obrigado a vocês. E esse tema você vê, né? Que tem muito assunto aí pra gente tratar e muita coisa nova pra desbravar. Quanto mais futucar, mais vai aparecer eu coisa também fiquei aqui com as 3 perguntas aqui pra pensar e a gente poder pensar junto a questão ética e tantas outras coisas, né? Envolvidas. Mas foi muito massa. Galera, pra vocês, de novo, livro aqui, Litigância Abusiva, professor Fred Dier, professor Leandro Fernandes. Comprem que vale a pena demais. Semana que vem tem mais. Eu não vou falar de Ivilira. Ivilira, meu amor! Parabéns antecipado pra você. Muito obrigada. Feliz aniversário antecipado. Não vai ter o feijão da Ivy, não? O feijão da Ivy. Você sabe essa resenha do feijão? Essa resenha eu vou lhe contar todo dia. Até semana que vem. Vem. Galera, semana que vem tem mais aula extra ao vivo aqui no Metrópole às 7 da noite. E também tem um podcast lá no YouTube, youtube.com/aula extra. Estamos com 84 episódios já. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa pra você assistir por lá. Agora não sai daí não, tem esporte narradinho, Edson Marinho e equipe Campeões da Bola vem aí. Até semana que vem, valeu, tchau. Programa Aula Extra. Dicas, entrevistas com profissionais de sucesso, debates e muito mais. E é claro, com aquele bom humor que você já conhece. Programa Aula Extra. Todas as segundas aqui na Metrópole. Não perca! Com morar melhor, a Prefis bota telhado, reforma banheiro, muda fachada, pinta e é tijolo, cimento,